E aí, pessoa que está assistindo a esse vídeo, seja lá quem for você, seja lá qual horário for que você esteja assistindo, valeu pela audiência. Isso aí, é só isso esse vídeo. Zoando. O vídeo de hoje é uma questão de saúde, que eu vejo muito acontecer na academia, muitas pessoas, muitos alunos já conversaram comigo na academia, e eu acho que, cara, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão óbvia, que eu acho estranho que a maioria das pessoas parece que simplesmente nunca pararam para pensar sobre isso, né? Que é a questão da alimentação, que é a questão da saúde, de cuidar da saúde, de entender, conhecer o próprio corpo, como o corpo funciona, como o metabolismo funciona. Por que conhecer? Para saber o que faz bem, o que faz mal. Saber o que faz o metabolismo melhorar, o que fortalece o metabolismo, o que faz o corpo melhorar, o corpo ficar mais forte, mais resistente. Não só o corpo, mas também a mente, porque afinal de contas é a mente que controla o corpo, não é verdade? E quem controla a mente? A consciência. O que é a consciência? A consciência é a parte consciente do espírito, da alma, do ser vivo que consegue perceber que é um ser vivo, que está vivo, que é um ser pensante, que tem um corpo físico, né? Que esse corpo que controla esse corpo físico é um ser pensante que habita esse corpo físico, que mora nesse corpo físico, que usa esse corpo físico como um veículo para se locomover. Ou seja, o que é cuidar da saúde? É conhecer o corpo, conhecer a saúde, saber o que é saúde, o que altera a saúde, o que pode beneficiar ou não a saúde. Por que fortalecer um corpo? Por que deixar o corpo mais forte e mais resistente? Porque nós somos seres humanos. E em algum momento vamos ficar doentes. Faz parte da natureza, faz parte do normal do ser humano ao longo da vida fica ter alguma doença qualquer. Sofrer um acidente qualquer, poder ter algum dano físico qualquer por causa de algum acidente. Faz parte, acontece. Tem pessoas que talvez passem 90%, 95% do tempo da vida delas sem ter nenhuma doença, sem ter nenhum acidente e tal. Tem pessoas que passam 90% do tempo de vida ou mais doentes ou sofrendo um acidente, mal sofreu um acidente, mal se recuperou de um acidente, já está sofrendo outro. Né? Mas tirando as questões de fatalidades, né? As questões que também são naturais, a fatalidade é uma questão natural na vida, mas isso são coisas que a gente não consegue controlar. Quando que a gente vai ficar doente, se a gente vai ficar doente, qual doença que a gente vai ter, se vamos sofrer algum acidente, como que vai ser o acidente que vamos sofrer, quando que vamos sofrer o acidente, nós não temos esse controle. Isso está longe do nosso controle. Isso é uma coisa de seres superiores, seres que têm mais poder que nós, seres que criaram a vida, criaram o planeta, criaram tudo que existe, né? Então, mas do que a gente pode controlar o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente ingere, o que a gente manda para dentro do metabolismo, como que a gente faz para conhecer o funcionamento do metabolismo, como que o corpo funciona, como que o metabolismo funciona. O autoconhecimento, conhecimento da própria existência, do que é o seu corpo, do que é o corpo que você controla, do que é esse veículo que você usa, né, para levar sua mente para lá e para cá, seu cérebro para lá e para cá, né, sua consciência, sua alma, seu espírito vai para lá e para cá dentro desse veículo, né? Como você faz para conhecer isso? E questão de alimentação, que é uma das partes mais, para mim pessoalmente falando, uma das partes mais difíceis, mas também é uma das partes mais simples. Por quê? Você pode se alimentar de duas formas. Você pode se alimentar pensando na questão nutritiva, na questão dos nutrientes, na questão de que aquele alimento ali vai ter o nutriente que o seu metabolismo, que o seu corpo precisa para ficar mais forte, mais resistente, que vai fazer bem para o teu corpo, do que naquele outro alimento ali, que naquele outro alimento ali não tem tantos nutrientes que você está precisando, que o seu corpo está precisando. Então, o que acontece? Você pode se alimentar pensando na questão nutritiva, buscando aquilo que vai trazer, fazer bem para o seu corpo, fazer o seu corpo funcionar melhor, deixar o seu corpo mais forte, mais resistente. Ou você pode se alimentar também pela questão do prazer, do gosto, da papila degustativa, de você colocar um alimento na boca e sentir o gosto, sentir o sabor, sentir o prazer. Aquele, de acordo com as suas papilas degustativas, aquele alimento ali
te dá uma sensação mais prazerosa, mais gostosa, mais saborosa do que aquele outro alimento ali. Mesmo aquele outro alimento lá possa ser mais nutritivo para você do que esse daqui. Mas você está comendo esse aqui pelo sabor, porque como o seu cérebro, sua mente interpreta os sinais que as papilas degustativas mandam para ele quando você está comendo aquele alimento, ele interpreta de uma forma boa. Então ele libera hormônios bons no seu corpo, libera substâncias boas no seu corpo que fazem bem para o seu corpo e para a sua mente. Então você buscar o equilíbrio entre corpo e mente. É você buscar o equilíbrio na alimentação, comer as coisas que vão fazer bem, que vão tornar o seu corpo melhor, mais forte, mais resistente, fazer ele funcionar mais fácil, funcionar melhor. Coisas que vão fazer bem para o seu corpo, você vai comer essas coisas, mas também pode comer outras coisas sem se preocupar com isso, se você tiver equilíbrio entre as duas coisas. É simples assim. É a mesma questão de exercício físico. O exercício físico é uma coisa que faz bem para o corpo, é uma coisa que faz mal para o corpo, que facilita o funcionamento do corpo, que melhora, deixa o corpo mais forte, resistente, ou que atrapalha, que prejudica, que danifica o funcionamento do corpo. Se você fizer em excesso, se for atleta, o esporte, alto rendimento, é mais prejudicial do que saudável. É mais para prejudicar o corpo, para estressar o corpo, levar o corpo no limite, do que fazer o corpo funcionar da melhor forma possível. E funcionar no limite é uma coisa, e funcionar na melhor forma possível é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Então, o que acontece? Para que deixar o corpo mais forte? Para que tornar o corpo mais resistente? Com exceção das questões que a gente não pode controlar, das fatalidades, né? De ficar doente sem escolher quando vai ficar doente, de qual doença que vai ser e tal. Mas quando alguma doença atingir, ou um acidente, quando acontecer algum acidente e acertar o seu corpo, o que vai acontecer? Seu corpo vai estar mais forte, mais resistente. Então, um vírus, uma bactéria que entrou no seu corpo, ou uma pancada que acertou o seu corpo, vai causar menos danos do que se seu corpo tivesse mais fraco, mais frágil, do seu corpo, do seu metabolismo, do seu corpo não estivesse funcionando forte e resistente. Então, o que acontece? Vai ter a fatalidade, que é a natureza da vida, de acontecer algum acidente, de acontecer alguma doença em algum momento, mas ela vai causar menos danos no seu corpo, porque seu corpo está mais forte e mais resistente. Automaticamente ele vai combater mais rápido, vai se recuperar, se curar mais rápido. Quando tiver alguma doença, quando tiver alguma pancada de algum trauma, ele vai se recuperar muito mais rápido e uma forma muito mais eficiente do que um corpo que não está forte, que não está resistente, que não está preparado. Por isso, fazer o corpo funcionar bem, por isso fazer o corpo ficar mais forte, mais resistente, o corpo, a mente, o metabolismo, tudo. E aí descobrir quais são as formas de se fazer isso, né? De tornar o corpo mais forte, mais resistente. Seja a parte muscular, seja cardiorrespiratória, cardiopulmonar, mental, espiritual, etc e tal. Quase um rap. Um rap de uma linha, de uma frase só. Aí é só repetir algumas vezes, colocar o batidão, pronto, tá feita a música. Mas então a questão é essa. E a questão de saúde é essa, que as pessoas entram muito na academia achando só a parte estética, esquecem da parte física, da parte mental, aliás. Física, estética é a mesma coisa. Né? Mas esquece da questão da saúde, que deveria ser a questão primordial e mais importante de quando uma pessoa procura uma academia fazer musculação, ou mesmo que não procure academia, que vá praticar qualquer tipo de esporte, pensando na saúde, que é o mais importante, né? Porque é tudo que você é tudo que faz parte do que você é. Então tá aí o vídeo sobre isso. Paz pra todos, fui.